Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos terminar o capítulo 2 da apostila. Vamos lá? Prometo que essa aula vai ser mais curta. Por favor, então, pegue aí a apostila de português e o caderno para fazer as anotações, certo? Vamos lá. Vamos animar. As férias estão chegando. A gente vai falar, então, da parte de ortografia do capítulo 2, certo? O uso do hífen. Vamos lá? E antes de mais nada, pessoal, eu quero deixar claro para vocês algo. Quando a gente fala de ortografia, a gente fala de algumas regras, é inevitável. Não tem uma fórmula mágica, não tem outro caminho a não ser o uso e memorização. Sim, são regras. Não adianta chorar, ai, mas é muito difícil, como eu vou aprender? Memorizando, fazendo exercício, tendo contato com as palavras. Beleza? Bom, na página 67, pessoal, eu tenho 2 quadros, e na página 68 eu tenho mais um quadro, e esses 3 quadros, eles são a base, né, da nossa aula sobre o uso do hífen. O primeiro quadro fala do uso do hífen em palavras compostas. O que são palavras compostas mesmo? Palavras onde eu tenho 2 ou mais diferentes radicais, né? 2 ou mais radicais. Por exemplo, beija-flor é uma palavra composta porque eu tenho 2 palavras, 2 radicais diferentes. Girassol é uma palavra composta. Não necessariamente as palavras compostas elas possuem o hífen. A gente vai ver aqui em algumas regras que algumas palavras compostas a gente deve usar o hífen e outras palavras compostas a gente não pode usar o hífen, tá? Vamos ver algumas regrinhas, então, para usarmos o hífen, em que o hífen é obrigatório. Deixa eu me posicionar. Vou ficar aqui. Uso de hífen em palavras compostas. Palavras compostas que não apresentam ligação. Que tipo de ligação? Primeiro, não tenho nenhuma palavra que ligue aqui elas, certo? Eu não tenho uma preposição, um de, eu não tenho um a, eu não tenho nenhuma palavrinha aqui que liga. Simplesmente são palavras independentes, diferentes entre si, que não possuem ligação nenhuma, nem em relação ao significado, nenhuma relação morfológica, que não tem nenhuma preposição, nada que liga as duas. Simplesmente as duas palavras juntas, que não apresentam ligação. Guarda-chuva, porta-bandeira, pão duro. Então, esse tipo de palavra composta, a gente deve usar o hífen, tá? Quais outras palavras que a gente deve usar o hífen? Palavras iguais ou quase iguais, sem elementos de ligação também. Aqui, pessoal, não tem um elemento como o de, por exemplo, nem um elemento como o a. Eu não tenho um elemento que liga essas duas palavras. Simplesmente, elas estão uma ao lado da outra. E aqui eu preciso usar o hífen porque são palavras iguais, esconde, esconde, ou palavras quase iguais, que muda uma letrinha ou outra. Por exemplo, zigue-zague, tic-tac. Aqui, no zigue-zague, eu mudo apenas uma letra. É uma palavra quase igual. No tic-tac também. Eu mudo aqui só a segunda letra. Então, palavras iguais ou palavras quase iguais, sem elementos de ligação, preciso usar o hífen. Nomes de plantas, flores, frutos, raízes e sementes, como, por exemplo, erva doce, pimenta do reino. Aqui eu tenho um elemento de ligação, esse do, a preposição de mais o artigo o. Mas por que eu uso o hífen aqui?
porque se relaciona a uma semente. Pimenta do reino é uma semente, tá? Então, flores, frutos, raízes, sementes, eu uso o hífen quando a palavra for composta, viu? Presta atenção. Agora, quando eu não devo usar o hífen, quando eu não posso usar o hífen, palavras que apresentam elementos de ligação. Percebam aqui, dia a dia, pé de moleque, ponto e vírgula. Eu destaquei em amarelo para vocês os elementos de ligação, para ficar mais claro, tá? Então, palavras que apresentam elementos de ligação, eu não posso usar o hífen. No antigo acordo ortográfico, a gente usava hífen, dia a dia, pé de moleque, ponto e vírgula, mas com o novo acordo ortográfico, essa regra já era, foi derrubada. Palavras que apresentam elementos de ligação, eu não posso usar o hífen, tá? Uso de hífen com prefixos se relaciona, pessoal, ao segundo quadro aí da página 67, tá? O que é prefixo mesmo? Vocês lembram o que é quando eu tenho uma palavra e eu acrescento um prefixo, ou seja, uma palavrinha antes da minha palavra original, que dá um outro sentido a ela. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Se eu adiciono o prefixo infeliz, eu mudo o sentido, porque o in é um prefixo de negação. Eu tenho os prefixos que são adicionados antes da minha palavra e os sufixos que são adicionados depois da minha palavra no original. Por exemplo, eu posso adicionar na palavra feliz o sufixo mente. Felizmente. E aí eu transformo esse feliz, que antes era um adjetivo. Se eu acrescento o sufixo mente, eu transformo esse adjetivo em um advérbio, felizmente. Só para deixar claro para vocês o que é prefixo e sufixo. A gente vai falar aqui de uso de hífen só em prefixo, ou seja, aquelas pequenas palavras que a gente adiciona antes da palavra no original, tá? Então, usa-se hífen antes de palavras iniciadas por H. Super-homem, anti-higiênico. Eu coloquei apenas alguns exemplos, mas existem vários. Então, aqui, ó, eu tenho uma palavra iniciada por H. Super é um prefixo e anti é um prefixo também. Então, quando eu tenho prefixo e a próxima palavra é iniciada por H, eu preciso usar o hífen. Eu devo usar o hífen, tá? Eu também devo usar o hífen se o prefixo terminar com a mesma letra. Olha aqui, pessoal, micro-ondas, anti-inflamatório, micro-organismo. Eu tenho um prefixo que terminou em O. A próxima palavra também começou com O. Usa-se hífen, certo? Antes do novo acordo, nós escrevíamos micro-ondas junto, anti-inflamatório, micro-organismo junto. Agora não. Eu preciso usar o hífen quando houver essa construção. O prefixo termina com uma letra e a próxima palavra é iniciada por essa mesma letra. Hífen. Não se usa hífen. Agora, não posso usar hífen em quais palavras que possuem prefixos, em quais casos? Se o prefixo terminar com a letra diferente. Então, eu não posso usar hífen, por exemplo, se o prefixo terminar com uma letra diferente da próxima palavra. Auto, escola. Aqui o meu prefixo terminou em O e a minha próxima palavra iniciada por E. Terminações diferentes. Não posso usar hífen. Infraestrutura. Infra é o meu prefixo. Terminou em A, estrutura começou em E. Não posso usar hífen. Semi-árido. Mesma coisa, tá?
Mas, como nem tudo na vida é perfeito e toda regra existe uma exceção, nós temos os casos particulares. Essas regras que eu passei para vocês são as principais, mas existem os casos específicos, os casos particulares, tá? Usa-se hífen também. Vocês perceberam que a última regra que eu passei para vocês foi: quando o meu prefixo termina com uma letra diferente da letra iniciada pela próxima palavra, eu não uso hífen. Mas esse aqui é um caso particular, olha só. Usa-se hífen com os prefixos sub, sob, e, sem, além, recém, pós, pré, pró e vice. Aqui eu tenho um prefixo terminado em B e a próxima palavra iniciada por R. Ou seja, foge àquela regra que eu passei anteriormente, por isso que é um caso particular. Eu tenho um prefixo terminado em B e a próxima palavra iniciada por uma letra diferente. Mas aqui eu preciso usar hífen. Por quê? Porque a regra me diz que com o prefixo sub, eu uso hífen, independente da palavra seguinte. Tá? Subregional, ex-aluno, pré-vestibular, recém-nascido. Preciso usar hífen com esses prefixos específicos. Se não for nenhum desses prefixos, aplico a regra. Se não for nenhum desses prefixos, se o meu prefixo for finalizado com uma letra diferente da próxima palavra, eu uso hífen. Se for finalizado com a mesma letra da próxima palavra, eu uso hífen, né? Na verdade, falei errado. Falei ao contrário. Se for finalizado com a palavra com uma letra diferente, não uso hífen. Se for finalizado com a letra igual, uso hífen, tá? É tanta regra que até a prof se perde. O que mais, pessoal? Usa-se hífen com mal, quando a palavra iniciar por vogal A, E, I, O, U, H ou L. Então, mal entendido. Se eu tiver um mal e a minha próxima palavra for iniciada por vogal, por H ou por L, eu uso hífen. Mal entendido, mal-humorado, mal limpo. Não se usa hífen nos casos particulares com o prefixo co, independente da palavra seguinte: cofundador, coordeiro, corresponsável, cosseno. E aqui, pessoal, eu quero destacar algo importante. Cordeiro. Herdeiro é iniciado pela letra H, mas quando eu tenho o prefixo co, eu devo omitir o H, eu devo retirar o H, certo? E quando a minha próxima palavra foi iniciada por R ou por S, eu dobro a letra. Ficam 2 R's ou 2 S's, certo? Não se usa hífen nos casos particulares com os prefixos pré e re. Pré-existente e reescrita. Então, com esses prefixos, eu nunca uso hífen, independente da palavra seguinte. E aqui eu não posso omitir letra. Pré-existente, aqui a letra se repetiu. O E se repetiu, mas eu não posso omiti-lo. Preciso deixar. Pessoal, eu quero que vocês tenham atenção especial nos quadros, nas exceções. Na página 67 e 68, eu tenho aí os 3 quadros com as regras, mas eu tenho quadrinhos em relação à exceção. São os quadrinhos escritos atenção. Por favor, leiam. Vejam isso, tá? É importante. Vamos fazer então? Quero fazer um exercício com vocês. Na página 68. Página 68. O exercício 1. Agora, comente-se as palavras compostas Flores de Maio e Pôr do Sol, que apareceram no poema, estão grafadas de acordo com as novas regras de uso do hífen e por quê. Então, eu tenho aí 2 palavras, Flores de Maio, Pôr de Sol.
Primeira coisa, duas palavras compostas, certo? Aqui eu não tenho a presença de prefixo, eu tenho palavras compostas, ok? Outra coisa que a gente pode perceber também, eu tenho aqui elementos de ligação em ambas. De, flores de maio, elemento de ligação, por, de sol, elemento de ligação. Por que aqui uma tem hífen e outra não tem? E aí? Eis a resposta. Flores de maio, pessoal. Por que devo escrever com hífen? Porque é o nome de uma flor. Lembra dessa regra? Nomes de flores, sementes, frutos, raízes. Eu preciso usar o hífen. E pôr de sol? Palavra composta com elemento de ligação. Não devo usar o hífen. Qual é o elemento de ligação, então? A preposição de, ok? Agora é a sua vez de fazer os exercícios para fixar o conteúdo. Ok? Tarefa, então. Ah, professora, mas amanhã já começa as férias e tudo mais. Gente, é importante fazer as tarefas independente da nossa verificação, da verificação do professor. Por favor, façam as tarefas, não deixem a apostila em branco. Tarefa, então, tá aí para vocês, páginas 66 e 67, 68, 69 e 70. Beleza? Na página 66 e 67 é mais interpretação e as outras páginas, os outros exercícios, realmente para fixar essas regras, tá? Muito obrigada e é isso. Pessoal, só mais uma coisa em relação à produção de texto que nós havíamos marcado. Eu preciso que vocês façam, tá? Façam e me enviem. Eu vou escrever certinho para vocês qual era a proposta, mas eu preciso que vocês façam, ok? Porque vai compor a nota de vocês. Um beijo, qualquer dúvida, estou à disposição.